Boa tarde, né, a todos e todas. Estamos recebendo o professor Marcos César Ferreira, que é bacharel em Geografia pela Unesp, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e livre docente pela Universidade Estadual de Campinas. Iniciou a carreira acadêmica no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, onde foi docente do Departamento de Cartografia e Análise da Informação Geográfica de 1990 a 2001, e coordenou o programa de pós-graduação em Geografia. A partir de 2001, passa a integrar o quadro docente do Instituto de Geociências da Unicamp, onde atua como professor associado nos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia. Coordenou o programa de pós-graduação em Geografia no IG Unicamp, Instituto de Geografia da Unicamp, entre 2002 e 2004, orientou 12 teses de doutorado, 20 dissertações de mestrado e 11 iniciações científicas ou trabalhos de conclusão de curso. Foi membro de várias bancas de julgamento entre doutoramentos, mestrados, monografias e concursos públicos para a seleção de docentes ao ensino superior. Há mais de 20 anos, dedica-se ao ensino, à pesquisa e à formação de novos pesquisadores nas áreas de Sistema de Informação Geográfica, Sensoriamento Remoto, Análise Espacial, Cartografia Temática e Processamento Digital de Imagens Orbitais. É líder do grupo de pesquisa Métodos de Análise Geoespacial, certificado pelo CNPq, e autor do livro de Iniciação à Análise Espacial, publicado pela editora Unesp e classificado entre os finalistas do Prêmio Jabuti 2015. A palavra está contigo, professor Marcos. Olá a todos e todas. Agradeço a presença e a atenção. Olá, professora Priscila, também agradeço pelo convite. Bom, então, como a minha carreira sempre foi ligada a geoprocessamento, análise espacial, que utilizamos vários softwares para produção de mapas temáticos. Sou docente no Instituto de Geociências, na área de cartografia temática, sensoriamento remoto e análise espacial, né? Que eu ministro aulas também na pós-graduação, onde tem orientandos nessa área de análise geoespacial. E eu tenho trabalhado com sensoriamento remoto aplicado a temáticas ambientais, como previsão de fogo, modelo de risco de ocorrência de erosão, de ocorrência de fogo, desmatamento, monitoramento de alteração na cobertura vegetal em unidades de conservação. Então, dependendo muito, são várias linhas de pesquisa dentro do nosso grupo, né? E também uma das linhas é a linha de epidemiologia espacial, e que eu selecionei, então, algumas metodologias que eu tenho utilizado para produzir mapas que podem ser úteis para análise epidemiológica espacial, para dados de saúde, utilizando, então, modelos em análise espacial utilizados em sistemas de informação geográfica, né? Então, pelo que a gente já conversou no início, né, no seu convite, eu achei interessante fazer um recorte desse tipo de pesquisa e de alguns resultados, algumas metodologias que eu tenho utilizado ao longo da minha carreira e que têm sido úteis na área de epidemiologia e de saúde. Bom, então, eu dou aula principalmente no curso de bacharelado e licenciatura em Geografia e na pós-graduação em Geografia. No curso de pós-graduação nós temos vários alunos de várias origens, né, de formações, várias formações acadêmicas, mas predominantemente geógrafos, né? Então eu vou adotar aqui um discurso geográfico, né, do ponto de vista espacial, né? E é o que a gente vai... Então, eu vou mostrar alguns resultados de como eu tenho trabalhado com análise espacial em dados epidemiológicos e de saúde. Então, eu vou fazer uma projeção aqui, aí vocês veem se está... É possível verificar? Está tudo certo aí? Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, boa tarde, desculpe o
os problemas técnicos iniciais. Então, vejamos, aí, então vou apresentar um conjunto aí de metodologias de análise espacial utilizadas para mapear dados epidemiológicos, né? Bom, então, eu vou apresentar primeiro a Escola do Pensamento Geográfico, na qual tiveram origem as metodologias de análise espacial, que são essas que a gente vê em geoprocessamento hoje, né? Sistemas de informação geográfica, análise de mapas, cruzamento de mapas, né? Que comumente é utilizado em geoprocessamento, mas no fundo é análise espacial, ou análise geoespacial mais recentemente. Então, essa escola locacional é uma escola de pensamento na geografia, dos anos 60 aos anos 70, que também foi conhecida dentro da geografia, na história do pensamento geográfico, como geografia quantitativa, geografia teorética. Na verdade, era um conjunto de teorias em que precederam o computador, precederam os mapas digitais, né, em computadores, em softwares. Então, alguns conceitos importantes dessa escola dentro da geografia prestar atenção para a questão da distribuição espacial. Então, os mapas mostram não só apenas a localização dos objetos e dos fenômenos, mostram como eles estão distribuídos no espaço. Isso é, se eles estão agregados num canto do espaço, se eles estão distribuídos ao acaso, de maneira aleatória, ou isso principalmente na área de saúde é importante, né, porque às vezes os casos de uma doença estão aglomerados num determinado setor do território, algum processo, algum fenômeno secundário está desenvolvendo, contribuindo para esse fenômeno, para esse cluster ou agrupamento, né. Então, a ideia fundamental para fazer perguntas espaciais, né, que o mapa serve para responder perguntas que o pesquisador faz, fundamentalmente a posição, né, uma vez que a gente posiciona um fenômeno no espaço, isso vai abrir para uma ideia de variação espacial ou de variável espacial. Então, o mapa é uma distribuição espacial de uma variável que permite que a gente identifique se há influências locacionais, né? Influências de alguns outros fatores, sejam ambientais, socioeconômicos, etc., que contribuem para que aqueles arranjo e padrão de objetos tenha aquela forma no espaço. Bom, isso é uma das bases dentro do pensamento geográfico mais relacionado à cartografia e análise espacial. Então, há duas afirmações nesse conceito dessa escola. O primeiro é que o geógrafo precisa estar atento também ao arranjo espacial dos fenômenos e não apenas ao fenômeno em si. Então, é importante que, além de estudar o fenômeno, utilizando métodos críticos e dialéticos, ou qualquer outra metodologia, é importante que os fenômenos sejam localizados no espaço, porque, às vezes, a forma de distribuição do fenômeno pode contribuir para explicarmos alguns fenômenos que são contribuintes a isso, né? O que a gente usa em epidemiologia espacial como determinantes socioeconômicos, alguns fatores associados, por exemplo, a uma doença, né? Então, quando se coloca os dados no espaço, no mapa, possivelmente o arranjo espacial vai nos dar alguma pista sobre alguma associação com elementos do ambiente ou fatores econômicos sociais que contribuam para que aquela doença ou aquela epidemia ou aqueles agravos tenham uma localização predominantemente agrupada em alguma área do espaço. Um outro paradigma é a ideia da geometria. Aí penso geometria como um mapa mesmo, um sistema de coordenadas, né, projeções. Então, que a geometria também está subjacente às propriedades distributivas dos fenômenos. Quer dizer, o fenômeno assume uma outra conotação, um outro conteúdo, quando ele é espacializado. Então, o mapa é um sistema de informação espacial. O mapa contribui, ele agrega mais um nível de informação ao fenômeno geográfico, que é a localização de acordo com a vizinhança, né? A distribuição desses fenômenos de acordo com a posição no espaço geográfico. Por isso que o mapa é um elemento fundamental
tanto para a geografia quanto para a análise espacial em saúde, etc. Outro paradigma importante é da dependência espacial, isto é, quando a gente analisa espacialmente um fenômeno, se aquele evento vai diminuindo com a distância, né, a um determinado ponto, ou seja, elas são espacialmente dependentes, isso é importante. Essa dependência espacial significa que determinado fenômeno sofre influência da posição no espaço, né? Então, por isso que, se as informações geográficas forem distribuídas ao acaso no espaço, de tal maneira que a gente não possa ter uma relação, identificar uma relação com a vizinhança, então não há, de certa maneira, uma organização a ser explicada. Que a ideia de organização é justamente isso, né? Quando a gente coloca o fenômeno no mapa, o mapa vai nos dar pista se ele tem uma dependência da localização ou ele tem uma distribuição ao acaso. Se a distribuição ao acaso, nós temos que levantar outras hipóteses com relação a estudar esse fenômeno, né? Seja nas áreas de saúde, epidemiologia, ou nas áreas ambientais, né? Então, o fenômeno da dependência espacial está relacionado a mapas de interpolação de superfícies, né? Isolinhas, ou então mapas de autocorrelação espacial, para ver se existem fatores locacionais, assim, bairros com determinadas informações socioeconômicas estão associados à ocorrência maior ou menor daquele tipo de doença ou daquele tipo de epidemia, né? Então, por isso que é importante investigar a dependência espacial, né? Bom, vou passar mais à frente agora, mostrando alguns resultados de alguns estudos que fiz e com orientandos e outros fiz isoladamente, e que a gente utiliza muitos conceitos de análise espacial ou análise geoespacial para produzir alguns mapas e investigando os fenômenos a partir da sua propriedade distributiva. Então, nós temos aí à esquerda um mapa que mostra os alagamentos ocorridos no município de São Paulo até 2015. É um trabalho que eu orientei, mestrado da Thalita Coelho, que nós publicamos num simpósio, e à esquerda a gente tem observar que há um alinhamento, né, dos pontos de alagamento ao longo das principais avenidas, aqui a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, são as áreas bem adensadas, e justamente na várzea do rio Tietê, na planície fluvial do rio Tietê e do rio Pinheiros, né, e alguns afluentes que estão aqui. Então, observar que há uma organização espacial, entre aspas. Tem algum fenômeno subjacente que pode explicar essa distribuição. Porque se a distribuição fosse ao acaso, eu teria um ponto em cada posição ao acaso, ou até regular, né? Não haveria esse agrupamento aqui. Uma das maneiras, em análise espacial, de investigar esse fenômeno está no mapa direita, que é um mapa de densidade espacial, chamado densidade kernel. Kernel vem do inglês núcleo, né? Então, identifica-se, por interpolação, a gente vai identificar as grandes manchas onde aparece a maior concentração ou maior densidade espacial de pontos de alagamento. E aí a gente pode investigar qual é a população que mora aqui, que tipo de vias, qual o uso e ocupação no solo, e etc., né? Porque quando a gente transforma os pontos em superfícies ou em áreas, fica mais interessante para a gente sobrepor isso a distritos, etc. Essa é uma técnica muito conhecida em análise espacial, chamada densidade espacial kernel, né? Pontos isolados transformados em superfícies, de acordo com a densidade de pontos. A gente pode investigar por que ocorre mais aqui e menos aqui. Isso depois a gente vai mais à frente, aplicações com dados de saúde também. Bom, aqui um detalhe desse mesmo estudo, a localização dos pontos de alagamento ao longo das vias públicas, né, no centro de São Paulo, onde a gente vai observar o efeito da urbanização e do arruamento, do traçado das avenidas e ruas, o plano de avenidas no estado de São Paulo, nos anos 40, nos anos 30,
foi responsável pela ocupação de muitas várzeas e que contribuíram atualmente para esses fenômenos de inundação. Nós fizemos aqui à direita um mapa de 1930, aproximadamente, né, onde nós temos o mapa aqui no fundo, e aqui o traçado antigo do rio Tietê, com os canais abandonados, com a planície fluvial, e esses pontos em preto aqui são os alagamentos hoje. Então, nós fizemos como se fosse uma arqueologia da paisagem, né? Ou seja, colocamos os pontos sobre o mapa primeiras décadas do século passado, e mostramos que o fenômeno ocorre na área onde era originalmente a área de extravasão do canal, né, nas enchentes dos rios, hoje ocupado por avenidas. Bom, esse estudo está dentro de um contexto maior relacionado ao estudo de uma grave importante, uma epidemia importante em São Paulo, que é a leptospirose. A leptospirose, então, é uma doença grave, que tem uma letalidade considerável, e transmitida pelo contato humano com a bactéria Leptospira, que está presente na urina de alguns roedores, né? São os ratazanas, né? E dentro desse contexto está relacionado muito às inundações, né? Então, as áreas de alagamento, as enchentes, problema com esgotos, e a partir daí a ocupação próxima aos rios. Então, a gente tem aqui à esquerda um mapa com os pontos, mostrando os casos de leptospirose acumulados de 2007 a 2015, desculpa. E aqui nós temos, a partir desse mapa, nós criamos um mapa de densidade, mostrando então, as áreas com maior densidade de casos, né? Alto, muito alto, alto, médio, baixo, e aqui à direita nós mostramos um mapa de incidência média de casos por bairro, né? Por distrito de São Paulo. Então, 3 representações espaciais do mesmo fenômeno, tá? Pontos, densidade kernel e mapa coroplético, que é um mapa que mostra densidade ou incidência por área do distrito. Ainda nessa mesma investigação, o que acontece? Esses núcleos aqui de adensamento, que mostraram a maior concentração de casos, foram investigados depois com ortofotos, que são imagens, fotos aéreas de altíssima resolução espacial, para a gente ver o padrão de uso e ocupação do solo associado a essa concentração de esses núcleos de adensamento de casos mapeados aí pelo mapa de densidade kernel. Então, a gente vê os padrões de adensamento urbano relacionado ao padrão de ocupação aqui nesses bairros, onde a concentração foi a maior de casos. É um estudo ecológico também, né, e também espacial, né. Bom, aí passa-se então a investigação dos fatores associados, né, fatores geográficos que poderiam estar associados à ocorrência destes casos de leptospirose. Então, esses fatores foram convertidos, na verdade, em mapas temáticos. Então, a hipótese é investigar densidade, número de pessoas dentro do domicílio, salário, renda, densidade de rios, distância até os rios mais próximos, que são fatores ambientais que a literatura tem mostrado geograficamente que influenciam a leptospirose, ou estão associadas à leptospirose. A declividade, com a hipótese de que áreas mais baixas acumulam mais água e possivelmente a bactéria pode estar ali alojada em relação à ocupação, e também a altitude. São 2 fatores geomorfológicos ou topográficos,
hidrológicos, distâncias de rios e densidade de rios no setor censitário, renda e adensamento, número de pessoas por domicílio. Então, esses 6 fatores foram investigados. E aí, estatisticamente, nós chegamos aí a uma conclusão, né, de que a renda, o salário e o número de pessoas no domicílio e a densidade de rios no setor censitário são significativamente importantes. Porque o que nós fizemos na esquerda aqui, as células com casos de doença. E à direita, células aleatoriamente distribuídas, onde não foram observados casos. Então, como se fosse controle. A gente viu o seguinte: será que as áreas onde não ocorreram casos, essas variáveis geográficas são significativamente diferentes das áreas onde ocorreram casos? Essa é a pergunta. Então, o nível de significância vai dar o quanto é diferente, né? Então, o que foi significante, realmente, a diferença com renda, número de pessoas no domicílio e quantidade ou densidade de rios no setor censitário. Então, essas foram as conclusões. Bom, seguindo ainda essa ideia de distribuição espacial, esse é um trabalho que associa o padrão espacial do solo urbano e a proximidade de criadores de mosquito Aedes na ocorrência de casos de dengue numa epidemia que ocorreu em 2013 em Campinas, estado de São Paulo. É uma dissertação de mestrado de uma aluna, Jéssica Andretta Mendes, que está a ser publicado. Então, nós temos o que? Essas manchas aqui são as densidades maiores de casos de dengue, mostrando na densidade kernel, alta, né, médio e baixo. Então, esses são os núcleos de maior densidade de casos. E aí o estudo investigou os tipos de uso predominante em termos de área em cada núcleo desse. Então, nessas classificações aí, área residencial 1, predominantemente com até dois pavimentos, predominantemente até 2 pavimentos, mas em áreas com lotes maiores, áreas verticalizadas, áreas ocupadas por pequenas chácaras e subúrbios, e áreas comerciais e industriais. Então, foi investigado aí qual a associação entre essa ocupação e esses casos, né? Aqui por imagens de sensoramento remoto. Aí chegamos à conclusão que as 2 áreas residenciais têm maior associação espacial com esse adensamento e também com a proximidade dos criadouros. Bom, aqui é um estudo espacial que mostra, aqui é uma análise espacial, que a gente viu lá com a ideia de autocorrelação espacial. A pergunta, né, que a gente faz é o seguinte: a localização de maior incidência de áreas, de municípios com maior incidência de leishmaniose, que é uma doença grave, né, a doença tegumentar, provocada pela picada de um mosquito palha, que ocorre próximo às áreas florestais ou fragmentos florestais. Então, esse estudo investigou o estado de São Paulo como um todo, a nível municipal, mostrando, investigando 3 tipos de variáveis geográficas, 3 mapas temáticos. Percentual de população rural, renda per capita, aqui, e percentual de cobertura vegetal no município. Então, a gente vê que a grande concentração de cobertura vegetal no leste de São Paulo e diminuindo para o interior. A maior percentual de população rural aqui no sul, no Vale do Ribeira, próxima divisa com o Paraná. E a renda per capita aqui na região metropolitana de Campinas, São Paulo, em direção a Ribeirão Preto, e renda menor aqui no sul do estado, próximo ao Vale do Ribeira. Então, a investigação é tentar mostrar, será que a incidência de leishmaniose, incidência em relação à população do município,
a localização da maior incidência está associada à localização dessas variáveis. Então, o que a gente viu aqui nesse primeiro mapa, os valores que estão em vermelho mostram que a alta incidência, então vamos dizer, essa área aqui, alta incidência com baixa renda per capita. Então, são um agrupamento de municípios onde a incidência da doença foi alta e, ao mesmo tempo, estava próximo de municípios com renda mais baixa. Então, municípios com alta incidência próximos a municípios com renda menor. Aqui, alta incidência, aqui é percentual de cobertura vegetal. Alta incidência de doença com alto percentual de cobertura vegetal. Então, os municípios que têm alta incidência são próximos ou juntos de municípios com alto percentual de cobertura vegetal. E, por fim, com percentual de população rural. Alta incidência, municípios com alta incidência, mostrando que estão associados espacialmente a municípios com alto percentual de população rural. Então, esses dados são estatisticamente significantes. Se mostra que há uma associação entre essas três variáveis, mas não é apenas uma associação estatística, mas em que lugar se dá esta associação. Então, que região? Exatamente no Vale do Ribeira, ao sul do estado, que tem maior população, maior número de casos e maior população rural, percentual, maior percentual de cobertura vegetal, e renda inferior em relação ao esperado para o estado de São Paulo. Tá? Então, existem outras áreas aqui onde a incidência, por exemplo, aqui aparece também no litoral de São Paulo, né? Zonas mais úmidas e florestais aqui, e tem a ver também com renda. Bom, então é outro tipo de investigação. E aqui um estudo que mostra, um pouco mais recente, a incidência de Covid-19 relacionado a fatores associados à renda, à pobreza, no município de São Paulo, né? Então, nós fizemos o mesmo estudo, né? Então, a gente está mostrando aqui, por meio desse estudo de análise de associação espacial, esse é um índice de Moran, que é um índice que mostra se a localização das áreas de incidência alta, no caso de Covid, os distritos com alta incidência de Covid estão próximos a distritos com alta incidência. Foi o que a gente observou, né? Que a correlação é positiva. Então, na Zona Leste de São Paulo, aglomera-se municípios que têm alta incidência, próximos a municípios com alta incidência, formando um cluster ou uma região quase que homogênea. E também no extremo sul, extremo noroeste, mas principalmente na Zona Leste de São Paulo. Então, mostrando que tem algum fator relacionado a essa localização. Continuando esse estudo, a gente investigou aí, por exemplo, com renda. Então, a gente viu que, pela associação espacial, a incidência, aqui a gente vê que nessas áreas aqui a gente tem alta incidência, que é o município de São Paulo, Zona Leste, alta incidência, distritos com alta incidência associado a distritos com renda mais baixa em relação ao município. E aqui no centro, nós temos o quê? Baixa incidência, distritos com baixa incidência associados a alta renda. Então, a incidência foi menor nesse núcleo de distritos com alta renda. Depois, investigando também a questão da percentual de domicílios em comunidades ou favelas, segundo dados da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente viu aqui que um cluster importante, um aglomerado com alta incidência, associado à localização de uma alta percentual de domicílios em comunidades ou favelas. E essa associação se dá em agrupamentos de distritos numa região, mostrando que há uma associação espacial positiva. Alto com alto, né? Alta incidência e alto percentual de domicílios em comunidades ou favelas.
E depois, por fim, investigamos a questão da idade, que é um fator que a literatura sempre menciona sobre o quanto maior a, a idade, maior o risco, maior a mortalidade. Né? Mas isso, analisando-se espacialmente, não foi bem isso que a gente constatou. Veja que há uma associação negativa, isto é, alta incidência, distritos com alta incidência no extremo da Zona Leste estão associados ou estavam associados a renda menor. Desculpa, a idade menor. Então, população acima de 60. Então, aqui, distritos com população, o valor de população acima de 60 é pequeno, é baixo, e a incidência é alta. E aqui na zona central, mais rica, onde a população acima de 60 é maior, nós temos o quê? Baixa incidência desses distritos, próximo à Avenida Paulista, por exemplo, e Jardins, tal. Baixa incidência com alto percentual de população acima de 60 anos. Então, mas isso a gente está investigando a associação espacial. A localização de um fenômeno é explicado pela localização de outro. Então, mostrando aí que a renda é um fator fundamental com relação à Covid no território de São Paulo. Outro tipo de investigação que a gente já fez também, isso publicado, aqui a gente tem as referências, né, dos artigos, então, e aqui a gente tem uma outra referência com relação a uma publicação no simpósio Geografia da Saúde, um cruzamento de saberes, né, o artigo foi publicado nos anais. Então, a ideia é investigar a associação das oscilações da variabilidade climática do El Niño e La Niña com o número de casos na região norte do Brasil. Então, uma das técnicas é esse índice aqui, é um índice SOI, que é Salt Oscillation Index, o índice de oscilação sul. É um índice que mostra a força da Laninha e El Niño ao longo do ano, ou ao longo de uma série que... Então, a gente colocando aqui, esses valores mostram aqui, essa linha nos dá a oscilação. Quando ela é negativa, nós temos a presença maior de El Niño. Positivo, La Niña. Então, a gente vê aqui uma determinada relação espacial, temporal entre, total de casos está aqui, nessa linha, e as barras verticais com o índice SOI de oscilação. Então, a gente vê uma associação, uma predominância de número menor de casos, porque esse valor aqui é o desvio em relação à série inteira, né? Abaixo da média histórica e acima da média histórica. Então, os fenômenos, nessa investigação, a gente chegou à conclusão que o fenômeno do El Niño está associado a uma quantidade menor de casos em relação à série histórica do que o La Niña. Em relação ao padrão espacial das chuvas na Amazônia e de alguns setores, somente no leste, onde o Laninha tem uma ação importante, como na pluviosidade, né? Então, no fenômeno Laninha, nesse período a gente viu que o número de casos está mais positivamente associado. É claro que é necessária uma investigação mais longa, né? Eu estou apresentando a metodologia, né? Então, continuando aquele mesmo estudo, a gente vê aqui como isso pode ser visto espacialmente por município. Então, a gente vai ver que essa associação não é homogênea no território. Algumas áreas, a associação é mais significativa e outras não. Então, esses municípios em tons mais escuros são onde a gente observou a associação maior entre o fenômeno El Niño-La Niña e de oscilação climática e o número de casos, a variação em relação à série. Principalmente no Pará, né, aqui no norte do Amazonas, próximo ao Roraima, né, e também
a divisa entre Acre e Amazonas, e Roraima, desculpa, Rondônia, né? Então, isso, algumas áreas a associação é maior do que outras, em função de fatores como a variabilidade das chuvas, uso e ocupação das terras, questões de cobertura, urbanização, que são outros fatores associados. Por isso que a gente vê essa diferença espacial. Aqui, retomando, isso foi um artigo que uma outra metodologia, então parte do artigo que nós apresentamos no simpósio Geossaúde, recentemente, a professora Priscila também estava presente, e a gente apresenta, então, nós apresentamos um modelo baseado em redes espaciais. Então, redes são temas da área espacial relativamente atuais e têm sido utilizados para investigação de transmissão de vírus entre cidades, entre territórios, né? Então, as redes são responsáveis pela mobilidade da população. E doenças transmitidas por vetores, no caso do dengue, febre amarela, etc., o humano é um vetor, né? Então, ele infectado, com a sua mobilidade pelo território, ele pode levar o vírus a outros locais. E essa mobilidade se dá por redes espaciais, como estradas, vias, aerovias, né, por avião, hidrovias. E por isso que é importante a gente pensar regionalmente como que a gente pode simular a vulnerabilidade das cidades à importação do vírus dentro de uma região. Essa foi uma investigação que está em fase de conclusão para publicar depois numa revista. Então, nós temos uma área teste aqui, que é o estado de São Paulo, a área teste o noroeste do estado de São Paulo, que é a região de São José do Rio Preto, que é uma região relativamente populosa, porque anualmente tem grandes epidemias de dengue, né? Isso já há mais de 2 décadas, que é uma área com um grande número de casos, com incidência de vários sorotipos, né? Tem 1, 2, 3, até, bom, então é uma área importante que nós selecionamos para investigar. Bom, esses mapas aqui, aí são conceitos mais recentes de redes, e que, na verdade, quando a gente desenha uma rede espacial, a gente coloca cada nó é um núcleo urbano, uma cidade. E o que diz esses... Então, eu coloquei aqui 4 medidas, 4 fatores de redes, né, que tem a ver com a localização de cada cidade dentro da rede, em relação à sua vizinhança. Então, por exemplo, esse parâmetro chamado autovetor, mostra se as cidades que têm maior valor, como essas em vermelho e laranja, são aquelas que estão localizadas próximo às cidades mais importantes. Não necessariamente sejam cidades grandes, mas estão localizadas próximo às cidades influentes na região. Então, um posicionamento relativo, um autovetor. A intermediação, que é a betweenness, é uma outra medida que mostra se a cidade está no meio ou como ponte de passagem entre várias cidades importantes. Às vezes a localização de uma cidade, embora não seja uma cidade muito populosa, ela está num posicionamento espacial entre cidades importantes. Então ela é como se fosse ponte de passagem entre áreas importantes, né? Isso é um posicionamento na rede que pode estar associado ou contribuir para a questão da migração do vírus, já que a população se movimenta pelo espaço, por meio de redes. Closeness é uma medida de proximidade geral em relação a toda a região. Seria assim, a cidade que tem esse valor mais alto, ela está numa localização próxima, mais próxima possível a todas as outras. É como se ela tivesse uma posição privilegiada, como essas que estão em vermelho aqui.
é diferente dessas em azuis, que estão em tonalidade azul, que estão numa posição externa à rede, então elas não estão bem localizadas em relação à rede, mas mais externo, né? Mais externo e mais interno. E degree, que na verdade é acessibilidade. Isso está relacionado à cidade com esses valores mais altos, são aquelas que têm o maior número de rodovias que levam até a cidade. Cidade com várias entradas, várias saídas, são cidades que têm esse valor degree maior. Portanto, são cidades onde as populações de cidades menores vão até ela para compra, para estudo, para consultas médicas. Então, de certa maneira, são cidades que atraem, que têm uma acessibilidade alta. E isso pode estar associado, é um fator que pode contribuir para a contaminação da população e, ao mesmo tempo, a difusão do vírus. E aí nós fizemos um estudo mostrando dessas medidas que nós pensamos, né, o número de estradas que tem acesso à cidade. Essa é uma medida outra que eu não mencionei no mapa, para não ficar muito aglomerado de mapas, quanto externo está a cidade, quanto próximo das cidades importantes está uma cidade, e se ela está no meio de passagem entre várias rodovias, entre cidades, e se ela está mais próxima ou não a todas. As que tiveram maior associação espacial foram degree, ou seja, a cidade que tem o maior número de entradas de rodovias que cruzam, tiveram estatisticamente mais associados à alta incidência de dengue. E as cidades que estão localizadas no intermédio de várias cidades de passagem, também apresentaram uma correlação positiva com a incidência de dengue. As demais medidas não tiveram associação significativa. Então, a gente não pode predizer, pelo menos pelos dados, que isso tem influência. Então, aqui nós fizemos um mapa de possibilidade de importação do vírus por semana epidemiológica. São 6 semanas. Então, pensar assim, cada semana, cada núcleo urbano tem uma possibilidade de importar o vírus, considerando a sua posição na rede e se os vizinhos têm casos. São baseados em casos confirmados. Nós pegamos uma série de casos de dengue, casos confirmados, né? O modelo utilizou casos reais mesmo. Então, à medida que vai se passando as semanas epidemiológicas, aqui na quarta, quinta e sexta, aparecem esses núcleos em vermelho, esses pontos em vermelho, que são a probabilidade, a possibilidade acima de 0,8, de 80% de importação na passagem do tempo. Então, a partir da sexta semana, a gente já tem um adensamento maior de cidades com chance de importar o vírus da rede, em função da distância aos vizinhos, do tamanho da população, e se os vizinhos têm ou não casos registrados. Então, cidades que têm, 2 cidades que são próximas, têm população grande, e ambas ou as vizinhas tiveram um número de casos importantes, ali a chance dela importar um caso é maior do que essas que estão em amarelo aqui, que são cidades menos populosas e mais distantes da rede, né? E aqui a gente fez um mapa mostrando apenas só aquelas cidades acima de 80%, ou de 0,8, né, de possibilidade de 0,8. Então, no início se dá em torno de São José do Rio Preto, que é uma cidade aí hoje acima de 500 mil habitantes, que é a capital regional, e depois vai se espalhando pela rede. Aí um modelo mostrando que a possibilidade, a partir de núcleos maiores, o espalhamento se dá. Então, com uma probabilidade acima de 0,7, a gente só reportou as cidades maiores. Desculpe, as cidades ou nós da rede, cuja possibilidade de importação em uma semana é maior que 0,7, que vai de 0 a 1, né? Então, a gente vai ver que com o passar do tempo há um espalhamento no entorno a partir de São José do Rio Preto. E, por fim, a gente tem aqui, como se fosse um modelo gráfico, colocando esses mapas em uma sequência, a gente pode traçar possíveis rotas, né?
cada semana numa cor. A primeira semana aqui, então o núcleo está aqui. Segunda semana em vermelho. Aí a gente fez isso baseado em rodovias, traçado de rodovias que existam, tá? Segundo aqui, terceira semana em azul, que são variações pequenas, que se deram aqui. Não é muito diferente, mas é um espalhamento mais da vizinhança próxima. E a última semana atinge os nós urbanos mais distantes, com rodovias importantes. Aqui que liga o Mato Grosso, né? Aqui é o sul de Minas, e aqui é São Paulo, Campinas, que é mais direção a sudoeste. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Fico à disposição para a gente conversar. A gente que agradece. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Ninguém? Então eu vou começar, viu, professor? Tem duas perguntas. Uma é assim, porque o senhor mostrou essa questão da análise estatística e da análise espacial, né, bem associado na sua apresentação. E eu queria saber, assim, quando vocês estão fazendo esses estudos, vocês iniciam por onde? Pelos dados estatísticos ou já pelo mapeamento e a partir daí que vocês trabalham, né, essa parte estatística, né? Porque aqui, na verdade, pensando assim, essa estatística, vamos pensar assim, como se fosse uma estatística espacial. Para mostrar se a localização tem os fatores locacionais, que a gente chama os temas geográficos, têm influência, estão associados à ocorrência de um determinado fenômeno, né? E aí a gente utiliza essas análises estatísticas espaciais, todas baseadas em mapa. Para mostrar se a localização tem influência naquele fenômeno, uma análise de mapas. Inicialmente, a gente trabalha com dados reais, não? Então, dados do Centro de Vigilância Epidemiológico, ou do DataSUS, etc., ou qualquer banco de dados, com dados confirmados, que foi esse último estudo deles, ou com notificações, casos prováveis. Então, esses casos são georreferenciados primeiro. Então, eles são primeiro agregados por município, se for no nível regional, ou então intraurbano, no caso de utilizar-se dados de localização do endereço do paciente. Mas no nosso estudo, a gente trabalha sempre com nível de agregação espacial que permite que não se possa identificar a localização de nenhum caso, né? Porque eles são sempre adensados por aquela densidade Kellner, mostrando manchas, né? Que a ideia nossa é mostrar se aquela região, aquele agrupamento de distritos tem uma associação com a doença, e o que é que existe geograficamente ali. Então é isso. Então a gente essas análises são feitas em softwares como o Sistema de Informação Geográfica, o QGIS, por exemplo, que é um software livre, ou então GeoDA, que é um outro software livre que faz essas análises de autocorrelação espacial, né? Que tem a ver com se o fenômeno, a localização do evento, no caso das doenças, elas podem ser explicadas pela localização de fatores socioeconômicos ou ambientais. E a outra pergunta que eu tenho, professor, é com relação a como é que vocês lidam, assim, né? No caso, já trabalho na pós-graduação, talvez trabalhe essa questão, assim, de uma maneira mais aprimorada. Essa questão das teorias, né? Tu começasse a apresentação pela escola locacional, né? Que realmente, assim, tem a origem da discussão, mas quando a gente vai ver nos dias de hoje, a gente vê tudo voltado para as ferramentas e técnicas. E, assim, o que eu vejo, né, quando eu visualizo o curso, ou quando as pessoas vêm falar comigo sobre isso?
isso é tudo metodologia, outra pessoa vai classifica como técnica, outra pessoa classifica como teoria. Então, tipo, eu não consigo ver um encontro. Aí, como é que vocês trabalham, se vocês têm textos específicos, né, que vocês têm trabalhado essas questões para diferenciar teoria, metodologia, de técnicas de pesquisa, como é que vocês fazem isso? Bom, especificamente, porque, veja bem, se a gente pensar assim, dentro da própria, se eu pensar dentro da própria geografia, porque a geografia foi uma das primeiras ciências a utilizar o mapa, né, predominantemente a representação espacial, né? Aí eu estou pensando no mapa temático, não aquele mapa o cartográfico, que é um mapa geométrico, o sistema de coordenadas, dátumos, elipsoides, tem a ver com a cartografia mais matemática. Então, a ideia de se distribuir no espaço os fenômenos para depois interpretá-los de acordo com a forma como eles se distribuem, isso é um método de investigação geográfica que muitas vezes hoje ele foi diluído pelo fato da gente estar trabalhando hoje misturando técnica com método, com teoria, por causa do sistema de informação geográfica. Então, muitas vezes os alunos colocam assim, que vão usar o sistema, ou SIG, o geoprocessamento, eles já entram na método, teoria, como uma coisa só. E é aí que a gente está, realmente, a tentativa de, se a gente for manter, bom, o trabalho vai ser processado assim, cartograficamente, e utilizando para uma análise espacial, como que eu posso utilizar, qual é a metodologia, quais são as teorias que estão por trás disso? Essas teorias estão, no momento, muito anterior ao computador. Então, o que acontece com esses paradigmas mais digitais, eu vejo que hoje está tudo diluído e misturado. E eu tento, às vezes, na disciplina de teoria e métodos de análise geoespacial, que a gente está na pós-graduação, numa primeira parte, resgatar quais são as teorias e os métodos dentro da geografia que levaram a que alguém, em algum momento, pensasse em utilizar o computador para analisar mapas. Quer dizer, antes, a ideia de se construir, de organizar o mapa como uma matriz, que você pudesse analisá-lo num software e tal, isso pressupõe, há um tempo precedente, né? Que está, se a gente for pensar, na geografia que era a chamada geografia quantitativa, né? Em que utilizava modelos, números e cálculos para investigar o espaço geográfico. Esse tipo de análise, ela tem muitas limitações, né? Principalmente anteriormente à fase do acesso ao computador pessoal, ao software livre, porque aquele era um período que se dava muita atenção à ideia matemática das coisas, porque a gente estava num período que não tinha computador, a gente não tinha tela de computador, muito menos tela colorida. Os computadores viviam em grandes centros de pesquisas fechados, em salas, os cientistas tudo de jaleco branco, olhando aqueles relatórios saindo, né? Então, a ideia que se tinha é que o que se podia ter acesso era tabelas, números, fórmulas e cálculos. Então, com essa fase, a partir principalmente dos anos 2000, esses métodos e técnicas, que eram um arcabouço quantitativo, até neopositivista, passaram a ser incluídos como algoritmos, como aplicativos, mapas. Então, nós estamos numa situação agora em que a visualização dos mapas, você não precisa saber matemática ou cálculo para fazer o que eu estou fazendo, ou o que alguém fez. Ele tem que saber o significado daquelas operações. Dado entra, com um processamento que aí é um modelo, ou um método, ou uma técnica, que vai ter o resultado final. Então, eu tenho que saber fazer a pergunta, escolher aquilo, o elemento transformador que eu
no programa, onde está o SIG, o Sistema de Informação Geográfica, e produzir o resultado e analisar criticamente o meu resultado. Então, o método crítico continua vivo e ele é feito para analisar o resultado criticamente. É como a cartografia sempre teve na história um elemento, uma relação forte com o poder econômico, etc. Então, o mapa analisado criticamente é importante. Então, talvez eu esteja fugindo um pouco da sua pergunta, mas eu tentando fechar, que acho que tem essas fases. Uma fase lá em que não existiu o espacial, não existiu o visual, a cor, o software livre, o computador era aquele gigante, alguém podia usar, e o relatório só saía em tabela. E numa situação hoje que existem muitos alunos da geografia, que eu tenho mais contato, que conseguem utilizar o sistema de informação geográfica livre, com softwares que não são caros como antigamente. E tem uma comunidade grande hoje, que discute por meio de chats, tal, compartilha dúvidas. Então, nós estamos num outro paradigma, né, que eu acho que é isso. Que eu tentando, acho que o papel do sistema de informação geográfica é importante, tanto como aglutinador, como um elemento de confusão de tudo isso. Então, essa pergunta eu estou fazendo para muita gente que é da geografia e que trabalha com geoprocessamento, tá? Realmente está sendo complexo esse momento que a gente está vivenciando. Porque acho que os alunos, né, os pesquisadores, os alunos, é uma geração que tem uma geração multitelas, né? Então, esse é um problema diferente da nossa geração. Então, as pessoas já têm uma possibilidade de abrir um mapa, conhece as imagens do Google, tem aplicativo lá no iOS, touchscreen, por exemplo, que é uma coisa super revolucionária, que antes, para você rodar um programa, você tem que digitar uma linha de texto longa, usando hoje clica num ícone, usando até a semiótica, né? Cada símbolo tem a ver com um processo, e eu acho que já está nessa fase. Eu acho que as pessoas não estão mais preocupadas se aquilo é quantitativo ou não é. Isso que eu tenho percebido. Se a geografia é quantitativa ou não é quantitativa. As pessoas que produzem o mapa aí vão fazer análise crítica do mapa. Isso é importante, não pode perder o senso crítico. É verdade. Tem utilizado, assim, inclusive, vários métodos, né? Se a gente for colocar os métodos de abordagem, vários métodos são utilizados hoje e tem respostas, né? Com os mapas que são feitos na área de geoprocessamento. E já que ninguém quis falar, né? Eu entendo que a maioria aqui é da metodologia, né? O pessoal do projeto de pesquisa, infelizmente, né, a maioria está trabalhando nesse horário, que é disciplina noturno. Mas eu queria te pedir uma coisa, professor, que o senhor desse algum conselho em relação a textos que seriam interessantes para o pessoal que está começando, né, só para te esclarecer, quem está cursando metodologia do trabalho científico está na sua primeira semana de aula no curso de geografia, né, está no primeiro período e na primeira semana de aula, né, com algum conselho, algum texto, né, como palavras finais para a palestra. Aí, no caso, eu aconselho, sim, eu acho que é importante, aí a gente pensar sempre, não perder a curiosidade. Né? Eu acho que, com relação como eu trabalho muito com uma área específica da geografia, em que a gente trabalha muito com essa análise espacial, com mapas, etc., eu vejo, sim, que, primeiro, a gente tem que manter o senso crítico. Eu acho que pensar a geografia como uma ciência crítica e, ao mesmo tempo, considerar a possibilidade de utilizar essas tecnologias que a gente hoje tem conhecidas genericamente como geotecnologias, né? Então, o uso das geotecnologias dentro desse contexto de uma perspectiva crítica do espaço geográfico, eu acho que é o que a gente tem que buscar. Porque nós temos um período em que a geotecnologias ficava restrita a uma abordagem neopositivista e
como simplificar, como se fosse uma simplificação do território digital, etc. E, ao mesmo tempo, nós temos a visão crítica que sempre foi fecunda e está sempre acompanhando a geografia, né? Então, acho que o que é interessante o aluno pensar hoje, assim, que essas tecnologias podem andar lado a lado com a análise crítica, com a geografia crítica. Eu acho que meu sonho seria isso, que o aluno se aprofundasse no pensamento crítico da geografia e, ao mesmo tempo, pudesse dar olhos para essas tecnologias de informação espacial. Não da maneira que eu estou usando aqui, né, necessariamente, mas na forma cartográfica para uma análise geográfica dentro do sistema de informação. Eu acho que isso, para o geógrafo, porque a gente vê que muitos alunos geógrafos e professores têm conseguido trabalhar empregos e atividades profissionais muito também pela habilidade ou experiência com o sensoramento remoto, que é o uso de imagens de satélites, hoje é um ponto importantíssimo com relação ao mapeamento de queimadas, desmatamento, expansão urbana, degradação ambiental. São elementos são temas que o geógrafo tem se debruçado bastante, e os sistemas de informação geográfica têm dado ao geógrafo essa habilidade para analisar o espaço. Então, eu acho que muitas vezes a gente vê os alunos muito focados só no software, no SIG, eu vou fazer geoprocessamento, eu vou usar mapa, e esquece da análise crítica e da história do pensamento geográfico, e principalmente a visão crítica recente. Então, acho que... Os conteúdos, né? Os conteúdos dos temas que vão estar nos mapas. Às vezes os alunos acham que usando o computador, eu estou usando o computador, pronto, sabe, eu já sei geografia, não é isso. É um software, né? Eu acho que tem que ser, essa fusão da técnica de investigação espacial por softwares, como auxílio, e o pensamento crítico, geográfico. Acho que seria isso. Tá bom, muito obrigada, viu, professor Marcos? Vou agora interromper aqui a gravação. Tá bom. Foi ótima a sua participação. Obrigado pelo convite.